Prezados amigos, irmãos que estão me ouvindo neste momento, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e eu quero transmitir a vocês uma mensagem importante para os nossos dias esses quando a humanidade, quando a Terra, o planeta agoniza devido a essa pandemia. Mas a mensagem deste momento, ela tem como título Entra na Arca. Ela está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6, que diz assim, no verso 3, diz assim: Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Também aqui do versos 11 ao versos 15, onde diz o seguinte: Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles, e eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em comprimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e meio de altura. Muito bem, nós sabemos, prezados amigos, que desde que o pecado entrou no mundo, o cristão, o ser humano, ele deve ter conceitos claros do que é certo e do que é errado. Ele tem que saber definir quando as coisas estão em mudanças. Como nos dias de Noé, a Bíblia diz que não perceberam. Como nos dias de Noé, assim será. As coisas estão mudando e essas mudanças estão nos aproximando da vida ou da morte. Qual é a sua capacidade para transferir valores na hora certa? A Bíblia diz aqui em Hebreus, no capítulo 11, no verso 7, o seguinte: Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Muito bem. Como que você acha que Noé construiu a arca? Porque Deus falou a Noé: avise as pessoas que vou mandar um dilúvio. Imagine quando Deus lhe entregou o projeto. Noé deve ter vendido tudo que ele tinha, as coisas lá, animais, não sei, e aplicou na construção da arca. A construção da arca demorou 120 anos. Noé desfez de tudo que tinha para investir naquele barco. Terminou o dilúvio e a porta da arca se abriu. Depois de 40 dias de chuva, depois de um ano dentro da arca, Noé e sua família saíram da arca. E naquele momento Noé era dono do mundo. Em um ano, Noé tornou-se acionista majoritário de todo o planeta. Naquele momento do dilúvio, teve pessoas que se agarraram talvez a uma pepita de ouro, uma pedra de diamante, mas infelizmente elas não teve jeito, se afogou. Lucas, no capítulo 21, nos apresenta o quadro do fim, que ao começar de acontecerem essas coisas, esses sinais, levantai a vossa cabeça, irmãos, amigos, que a nossa redenção se aproxima. Está você, nesse momento, tendo a percepção da aplicação rendável, de uma aplicação rendável para o futuro? Noé foi questionado antes ali do dilúvio. Imagina, nunca havia chovido, nunca. Mas Noé construiu aquele barco sob a proposta: vai chover. Noé, ele confiou em Deus. Mas o povo dizia: Noé, o que é chuva? Noé dizia: chuva é a precipitação do estado gasoso em estado líquido. Mas nunca choveu. As pessoas zombavam de Noé. Noé, se você está dizendo que vai acontecer realmente esse dilúvio, você está pregando um caos, uma catástrofe. Se o que você está dizendo vai acontecer, Noé, então nem você vai se salvar. Que segurança teremos nesse barco? Você construiu esse barco sem leme, sem motor, sem timão, sem radar, sem sistema de propulsão, sem sistema de direção. Noé, a arca foi construída de madeira. A arca foi construída por um homem inexperiente, realmente. Mas mesmo homens inexperientes com Deus se tornam homens mais sábios do que intelectuais ateus deste mundo. O Titanic foi construído por profissionais. A arca foi construída por amadores. A arca suportou a maior tempestade que esse mundo já presenciou. Noé, olhando para aquele grupo de céticos, perceberam que eles estavam ali somente para criticar.
Eles não tinham nenhuma vontade espiritual de transformação. Eles simplesmente não acreditavam na palavra de Deus. Noé simplesmente olhando para eles disse: eu queria que você soubesse quem eu sou e quem eu não sou. Eu sou o construtor do barco, o mestre de obra, mas eu não sou o comandante. E muito menos o almirante, porque o capitão e o almirante são ele, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Quem vai navegar será outro. Há um comandante, há um capitão e há um almirante. Noé respondeu: este barco não vai ser navegado por mim. Antes do dilúvio, caía as chuvas. Houve uma coisa surpreendente. Ouviu-se um grande barulho e quando eles olharam, viram a coisa mais impressionante que jamais tinham visto. Animais, grupos, pares se encaminhando para a arca. Ali estava o cordeiro caminhando à frente do leão, em paz. Não havia nenhum problema. Sabemos o que é o leão perto do cordeiro. Naqueles dias ninguém soube definir, né? O leão não atacou o servo, o cordeiro, nem o servo, nem o cordeiro fugiu do leão. Mas por que o dilúvio? A escritora americana Ellen White diz que foi a mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Os filhos de Sete moravam nas montanhas e os filhos de Caim moravam no vale. Então houve uma mistura. Com essa mistura, o pecado foi aumentando e chegou à necessidade de Deus mandar um dilúvio. Como foi nos dias de Noé, assim será. Não são palavras de um homem, mas são palavras de um Deus que sabe todas as coisas. Você pode imaginar os filhos de Noé chegando até ele dizendo: pai, nossa herança se foi. A fazenda, a casa da praia, talvez o terreno, a nossa casa. Não temos mais herança aqui, pai. Noé, então, olhando para eles, respondeu: nossa única herança é a arca. Noé disse: filhos, o futuro de vocês está no barco. O desejo de Deus é que vocês entrem no barco, porque o dilúvio está chegando e a porta está se fechando. Noé desfez de tudo para segurar um lugar seguro na arca. Chegará o dia em que este convite para entrar na arca será o último, não haverá mais outro. Já estamos ouvindo e sentindo as gotas do dilúvio que se aproxima. Jesus está voltando, meu amigo, Jesus está voltando. Essa pandemia que nós estamos convivendo, essa pandemia é o que diz lá em Mateus 24:7, que haveria tempos difíceis, pandemia, guerras, rumores de guerra. Irmãos, amigos, lá fora não há segurança, mas ainda existe uma esperança. Entra na arca. Essa arca é Jesus. Que Deus abençoe. Vamos lá. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Querido Pai, abençoa cada pessoa, cada filho seu nesse momento que está ouvindo essa mensagem. Que eles tomem uma decisão de entrar na arca, porque sabemos que esta arca é a pessoa de Jesus. Amém. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê numa próxima transmissão.